Boa noite, Paulo. Boa noite, senhor. Seja bem-vindo. Bem, jovens, então vamos dar sequência aqui aos nossos assuntos de alguns cálculos na área de concreto, né? Que é interessante para vocês que estão aí na metade do curso, já pensando em que área atuar na carreira, em que tipo de, qual é o TCC, né? Vocês sabem que tem um TCC no final do curso, né? E uma dica que eu daria assim é não deixar para o fim do curso, assim, pessoal. Quem puder, assim, já ir sondando temas interessantes. De repente, até as áreas que você pretende atuar no mercado posteriormente. Você já aproveita o teu TCC para se preparar para a tua carreira profissional, né? Já vira um cartão de visita, assim. Você vai pôr no teu currículo que fez TCC em tal área, né? Isso já te abre algumas portas, de repente, né? Então, nós estávamos falando de cálculos, né? Traço. E vimos que o traço do concreto, então, é uma unidade em massa, né, inicialmente, de cimento, para quantidade também em massa de areia, brita e água, nessa ordem, né? Aí falamos das formas que os traços podem se expressar, né? Em massa, relacionado a 1 quilo de cimento, em massa relacionado a um saco de cimento, por exemplo, 50 quilos, né? Em volume relacionado, volume, né, dos agregados relacionado a 1 quilograma de cimento e em volume dos agregados relacionado a um saco de cimento. Também, por exemplo, 50 quilos, né? Então você pode expressar aqui pelo menos de 4 formas, né? O traço do teu concreto. Beleza. E aí nós vimos alguns exemplos, um cálculo para exemplificar, eh, que mudar a representação do traço, né? Teve uma atividade para a semana. E aí, pessoal, a ideia hoje é dar uma olhada num outro tipo de cálculo aqui, que pode ser útil em alguma situação prática, assim, do teu exercício profissional ou também da alguma pesquisa em laboratório, algum trabalho técnico assim para você que você queira desenvolver, uma iniciação científica, um TCC ou qualquer outro trabalho assim ao longo da tua graduação, né? Isso faz muita diferença no currículo, né? Entre uma pessoa que só tem o diploma e aquele que além do diploma ele fez pequenos trabalhos durante o curso com
levantamento de dados, interpretação de resultados, assim. Isso faz um diferencial no currículo. Então existe uma tal de dosagem não experimental, né, que difere da tal dosagem experimental. Então, antes de eu falar da dosagem não experimental, eu vou falar aqui da dosagem experimental. Essa dosagem experimental, pessoal, dentro da engenharia civil, também chamada de racional, né? É uma dosagem baseada na experiência dos materiais, da construtora, do profissional, né? E tem que estar sempre bastante vinculada a ensaios, né? Então, quando você faz uma dosagem experimental, você precisa confeccionar ali o teu concreto com traços assim que pela história deram certo, por isso que é experimental, mas aí coletando amostras, né, para ensaio em laboratório com 3, 7, 28 dias para confirmar, né? Então isso vai da prática da consultora, do engenheiro, do conhecimento das matérias-primas que são utilizadas, né? Então ela é baseada no histórico, né? Ela é baseada no conhecimento daqueles traços, daquelas matérias-primas, né? Confirmada por ensaios de laboratório, né? Você tira as amostras, os corpos de prova e faz ensaio. Então, isso você está construindo lá uma ponte, um prédio, mas à medida que você está construindo, preparando o concreto, você está testando os corpos de prova em laboratório. Então é a mais adequada, né? Porque você tem resultados técnicos, né? Da resistência daquele concreto à compressão, né? Se desse alguma coisa estranha, né? Começar a dar algum valor assim fora do que se espera, aquele C10, C20, C30, né? Aquelas classes de resistência do concreto em megapascal, né? Aí para-se a obra, né? Para a obra e tal e corre, né? Vamos ver o que está acontecendo. Será que é o cimento? Será que algum... Será que a água tem alguma propriedade que está alterando alguma coisa? Então, coisas desse tipo, né? Então, a dosagem experimental tem esse caráter, né? Mas vamos supor que você não tem um laboratório perto e você quer fazer serviços que não tem assim uma grande complexidade estrutural, né? Trabalhar mais com cobertura, divisão, e não necessariamente viga, coluna, sapata, né? Então você quer assim uma determinação ali para fazer uma área de passeio de circulação de pedestre, ou ainda parede, reboco, assentamento de bloco, tijolo. Então, e você não conhece as matérias-primas e você não tem ali nenhuma informação histórica sobre um bom traço a ser usado. Então existem aqui umas sugestões de cálculo, que não sei se vocês já viram. Já chegaram a ver assim algum tipo de cálculo no curso para determinar o traço? Quantidade de areia, cimento, areia.
Brita. Não? Então, pessoal, vamos ver aqui, são sugestões de cálculo para uma determinação de traço aqui. Eu não sei se vocês já viram ou já usaram, né? Mas aqui tem uma possibilidade. Ela então está baseada em alguns autores, né, que elaboraram pelo histórico da área da engenharia civil, né? Então são algumas equações que têm assim uma conotação mais prática, né, do que uma determinação analítica, assim, científica, né? E se aplica, como eu falei, para quando você não tem muito conhecimento das matérias-primas, você não tem nenhum histórico ali de traços ideais, não tem laboratório para ficar confirmando. E aí você precisa então fazer determinações, né? Só ver uma coisa aqui. Já, o mais importante acho que eu já falei. E daí, colegas, a situação é a seguinte. Por exemplo, se você precisa fazer concretos estruturais, né, que a resistência esteja acima de C30, assim, aí aqui já não é o caso, né, que daí vai precisar de testes laboratórios. É mais assim na faixa dos 10 megapascal, né, C10, né, por exemplo, né, e aí você pode utilizar esses cálculos que estão sugeridos, ou no máximo 20 megapascal. Então, qual que é o roteiro? Então, existe uma primeira equação aqui, ó. Essa primeira equação, ela determina o... Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Meu computador anda abençoado. Ó, ele preteia a tela, trava tudo, mas daí dá uma ressuscitada. Vamos ver se ele está ressuscitando mesmo. Tá dizendo que não está respondendo aqui o PDF. Deixa eu dar uns segundos para ele dar uma respirada aqui. Anda trabalhando muito, coitado. Só um pouquinho, pessoal. Que o bicho tá... Ó, parece que voltou. Apareceu a imagem de uma equação para vocês aí? Uma página em branco só, professor. Tá falando que não tá respondendo o Em PDF. branco? Então, pera aí. Deixa eu compartilhar de novo. Pera aí.
Não sei se não é o meu gravador de tela que anda. Meio. Fechar os PDFs aqui e abrir de novo para ver. Só um pouquinho, pessoal. Vamos ver aqui, pessoal. Deixa eu tentar um recurso aqui, só um pouquinho. Estão me vendo de novo, hein, Sim. pessoal? Sim. Informática é bom quando funciona, né? Deixa eu tentar aqui ver se eu abro de novo aqui. Pera aí. Não sei porque que o rapazinho tá genioso hoje aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele abre agora. E agora tá aparecendo uma Não. capa aí, materiais de construção para vocês? Então, pera aí. Ah, mas tem que compartilhar também, né? Senão não vai aparecer, meu. Deu certo, professor? E agora? Ó, nós estamos guerreiros, hein? Isso que é vontade de estudar, hein? Misericórdia. Vamos ver se agora vai.
Tá, então, pessoal, Sim. tá aparecendo uma equação aí, matemática? Beleza, então, essa equação aqui, C igual a 1000 sobre 0,32 mais M sobre 2,65 mais X. Essa equação, pessoal, ela é da determinação da quantidade de cimento, né? Quantidade de cimento para 1 metro cúbico ou 1000 litros de concreto. C, quantidade de cimento para 1 metro cúbico ou 1000 litros de concreto. E aquele M, ele é o agregado areia mais brita. Então tá aqui. É a primeira equação para usar nessas determinações, né? C, quantidade de cimento para 1 metro cúbico de concreto pronto, e M, a quantidade em quilogramas de areia mais brita. E o X é o teor de água. Beleza? Tá. Então é uma primeira equação aí que a gente vai usar agora. E essa quantidade de cimento, esse C, é em relação à areia seca, né? Agora, se você isolar o M aqui, que é a quantidade de brita mais areia, fica assim. M, brita mais areia, 2,65, que multiplica 1000 sobre C menos 0,32 menos a quantidade de o teor de água, né? Então, a equação pode ser isolada tanto em função da quantidade de cimento quanto em função da quantidade de agregados. Então está aqui isolado em relação a cimento e aqui isolado em relação a agregados, M. Bom, só que para você fazer uso dessa equação, você precisa fazer uma substituição não só no M ou no C, mas também no X, né? Que é o fator água-cimento. Quantidade de água para cada quilo de cimento, né? Então, existe uma tabela aqui que vem da NBR 2655, que nos ajuda nisso. Em relação à agressividade, né, do ambiente. E lá na tabela tem assim o que quer dizer o fraca, moderada, forte, muito forte. O muito forte, por exemplo, é ambiente industrial, marítimo, né? E o fraco seriam ambientes domésticos, assim, sem nenhuma agressividade ambiental. Então, por exemplo, se você tiver, para usar aquela equação, né? Se você tiver um ambiente de fraca agressividade e você quer usar um C20, né? Resistência 20 do concreto, a classe, você precisa utilizar mais que maior ou igual, né? Mais que 260 quilos por metro cúbico de cimento
e menos que 0,65 litros, né? Que cada litro é 1 quilo, né? De água para cada quilo de cimento. Então, aqui então você tem uma orientação sobre a quantidade de cimento e a quantidade de água para uma classe de agressividade fraca. Beleza? Pois bem, só que para você conseguir fazer uma boa substituição desse valor de M, né, que é areia mais brita, areia mais brita. Então tem aqui algumas dicas, né? Então o M, areia mais brita, é o A de areia mais B de brita. Tá, aqui tudo bem, sem grandes mistérios, né? Aí existe uma tabelinha que ajuda a identificar a quantidade de areia em relação à brita. Então você veja, ele está amarrando uma coisa na outra aqui, né? A quantidade de areia em relação à brita. Então, aqui nós temos composição da areia na mescla de agregados, né? Então são porcentagens, né? São porcentagens. Esse 38, 32, 25, 19 refere-se à brita. É o DMC, né? Que vem a ser aquelas faixas de tamanho de granulometria da brita. Vou pegar aqui, por exemplo, só para relembrar nós, né? Módulo de finura e o nosso DMC aqui. Deixa eu só pegar aqui, pessoal, então. Vou usar esse outro arquivo aqui para não tirar aquele do ponto. Deixa eu colocar aqui em módulo de finura. Módulo de finura. Então não sei se vocês recordam que nós vimos em aulas anteriores dois conceitos, né? Que é o módulo de finura, que é a soma das porcentagens do agregado retido acumulado nas peneiras da série normal dividido por 100. Então, você pega as porcentagens naquele ensaio de granulometria, você pega o que ficou retido das peneiras da série normal, né? Soma e divide por 100. Esse é o módulo de finura. Inclusive, nós fizemos uma prática. Fizemos uns cálculos assim numa semana. Deixa eu ver onde que está aqui. Em que nós falamos do módulo de finura.
Página 39. 39. Vamos ver. Deixa eu só achar aqui, pessoal, uma tabela de granulometria que nós fizemos. Ah, tá, achei. Então aqui, não sei se vocês recordam que nós tínhamos a série de peneiras normal e a intermediária para fazer ensaio de granulometria, né? Então, série de peneira normal e intermediária. Então, esse módulo de finura está relacionado às peneiras de série normal, que você empilha elas e faz o ensaio de granulometria, né? Então, aqui nós montávamos uma tabela, não sei se vocês lembram, de peso retido por peneira, daí determinava a porcentagem retida, porcentagem retida acumulada. Então, aqui, vamos pegar aqui, ó, a dimensão máxima característica, então, DMC. Isso é muito, falam muito na engenharia civil, né? DMC, dimensão máxima característica. Porque tem aqui nesse material nosso aqui, ó. Ó, quando aparece assim, ó, DMC, é dimensão máxima característica. É aquelas aulas anteriores que nós falamos lá, que é o diâmetro máximo do agregado correspondente à abertura nominal em milímetros da malha da peneira da série normal ou intermediária em que o agregado apresenta uma porcentagem igual ou imediatamente inferior a 5% em massa. Então aqui no caso, né, de um exemplo que nós fizemos, né, você pega a porcentagem, a peneira que tem a porcentagem igual ou inferior a 5%. Então aqui no exemplo anterior, desse outro material, ele falou que era 2,4 milímetros, né? Então, a gente volta aqui, ó. Ó, a peneira 2,4, em que tem a porcentagem acumulada de 5%. Então, nessa coluna de porcentagem retida acumulada, é o DMC. Então, de 2,4 milímetros, certo? Então, a gente viu em aulas passadas, né, a determinação do DMC, a dimensão máxima característica. Vem a ser a peneira em que a porcentagem acumulada é 5% ou imediatamente inferior. E o módulo de finura, que ele fala aqui nessa tabela aqui, ó, MF, módulo de finura, ele vai ser a soma das porcentagens retidas na série normal, dividido por 100. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa coluna porcentagem retida acumulada, então totalizou 235
de porcentagem retida, 235. Daí dividido por 100 dá 2,35 o módulo de finura. Então vocês aí que estão na carreira da engenharia civil, vocês têm que guardar esses dois conceitos, ó. Sim, professor. Módulo de finura e a dimensão máxima característica, que isso caracteriza, né, os agregados, os materiais. Tá dando para entender a ideia aí, pessoal? Então tá. Então essa tabela que está aqui na nossa frente, ela é o DMC, a dimensão máxima característica da brita. 38, 32, 25, 19. Daí aqui as zonas, né? Para as zonas assim de granulometria, que vai de 1 a 4, de 1 a 4, de 1 a 4. E aqui a porcentagem de areia. Então, tipo assim, para uma brita de DMC 32 na zona 4, a gente usa 38% de areia daquele M lá. Desse M. 32% vai ser, desculpe, 38% vai ser areia. Então, assim que a gente usa essa tabela. Mas de forma geral, como ele está falando, né? A areia, ela é entre 34% e 40% do agregado total. Então, se eu tiver 100 quilos de agregado num concreto, quantos quilos é areia, pessoal? Eu tenho 100 quilos de areia que foi num concreto. De agregado, desculpe. 100 quilos de agregado. Todos os agregados. Desses 100 quilos, quantos quilos é areia? Pelo que está dizendo aqui no parágrafo. De 34 a 40. Já que é 34 a 40%, então, se eu coloquei 100 quilos de agregado num concreto, de 34 a 40 quilos é areia, o restante é brita. Então é mais brita em peso, né, em massa, do que areia. Professor, não entendi a equação ali para cima. Parece que é não é muito 0,32 mais da também, tabela. né? Dá para ver aqui que tem que ter no mínimo 34% de areia. Ah, E sim. o restante é brita para fechar a quantidade de brita, quantidade de agregados. Beleza? Esse Mas o que 0,32 já é o que que da significa o equação. 0,32? Do desenvolvimento dos autores aí da área da engenharia, chegaram à conclusão que aqui é 0,32, é um valor determinado assim pela prática. Tanto o 0,32 quanto o 265. Eu não tenho aqui assim, tipo, o que o pessoal vai pegando teorias e fórmulas assim, e substitui, isola, simplifica. Então ele veio aqui de uma série de trabalhos matemáticos, sabe? É um fator de correção aqui. Entendi, professor. Porque aqui está relacionando a quantidade de cimento
com a quantidade de agregados com a quantidade de água. Ele não tem um significado assim, a ele se refere-se à brita. Não. Beleza. Eu achei que tinha Aqui saído da tabela. é um Eu não tinha número, entendido. um fator de correção, que já sofreu algumas simplificações, multiplicações, divisões, daí que chegaram nessa fórmula aqui. Né, ele não está assim, não sei se foi o que eu entendi de você, ele não está relacionado assim com nenhuma das matérias-primas, não. Ele só é um fator de correção. Não, não. Não, não. Da tabela vai sair para formar o A, o B e o M. Dessa tabelinha aqui, essa tabela que está a porcentagem de areia aqui, nós vamos usar para formar o A, o B e o X ali. Daqui a pouco vai aparecer. Então, nós temos o traço, né? Cimento, 1 kg de cimento, areia, brita, água. Então, beleza. Ele tem alguns comentários aqui. Independente de você variar o tamanho dos agregados, né? Tipo brita. Você quer mexer na trabalhabilidade? Aí você bota uma brita menor para poder passar pela ferragem. Mas assim o traço é o mesmo, né? Quando você muda a trabalhabilidade, você não muda o traço, né? Por mais que se mude o tamanho das dimensões da brita, por exemplo, né? Então, quando você está fazendo o teu concreto, você faz aquele slump test, aquele cone, né? Que é para ver assim a trabalhabilidade, né? Se ele está tendo consistência para você poder manusear e aplicar. E ainda você tem que considerar se a areia ela está encharcada ou seca. Isso pode dar uma diferença significativa, que mais para frente ali vai ter uma sugestão de cálculo para compensar a umidade da areia, se ela não estiver seca. Porque a princípio aqui a equação é para areia seca, por exemplo. E se você puder, tirar corpos de prova para fazer ensaios posteriores com 3, 7 e 28 dias de idade. Depois de ter feito o corpo de prova. Tá. Ainda existe aqui uma equação que confere o teu concreto, né? Que é o seguinte. Alfa igual, abre parênteses, 1 mais A. 1 mais A é a tua quantidade de cimento mais areia. Em quilograma, você coloca ali. E embaixo, 1 mais M. É a quantidade de cimento mais agregados em quilogramas, você coloca ali. O valor. Daí multiplica por 100, isso vai dar a porcentagem. Essa equação é tipo uma equação de checagem, de conferência. Ela tem que dar perto de 50%, conforme os autores assim da área de concreto. Se der assim muito fora, sinal que tem problema. Deu 30%. Aí sinal que tá desbalanceado, muito desbalanceado. Então tem que dar perto de 50%. Então é uma equação de checagem. Mas notem que essas equações são interessantes, pessoal, para nós assim que às vezes não temos assim nenhuma ideia assim de dosar um concreto
legal assim a ponto de ficar bom para uso. Para uma aplicação não, tipo, não é viga de prédio, não é coluna coluna de ponte em alto mar, né? Nada assim. É aplicações de baixa resistência, né? Porque quando são aplicações de alta resistência estrutural, aí tem que ter laboratório, tá fazendo a massa e já fazendo o teste de compressão para ter certeza absoluta da resistência. Agora tem um exemplo prático. Então aqui, ó, nós vimos quais equações nós vimos. Ó, tem essa equação que relaciona o cimento com os agregados M e a água, que pode estar isolado em função do cimento e pode estar isolado em função dos agregados, para 1 metro cúbico de Mas o mil concreto, varia daí, professor. né? 1 metro cúbico de concreto essa equação. Por isso que tem esse 1000. Esse 1000 aqui tem significado, Alisson, porque ele aqui é para 1 metro cúbico, é 1000 litros, né? Então esse 1000 tem significado. O 0,32 aqui não. Não, porque essa fórmula aqui é só para você fazer 1 metro cúbico, relacionar 1 metro cúbico. Daí você replica. Ah, então eu estou fazendo 3 metros cúbicos, daí você, tudo vezes 3. Ah, eu estou fazendo 10, é tudo vezes 10. Então aqui é um cálculo para 1 metro cúbico. Ó, no metro cúbico, exclusivo para 1 metro cúbico. Certo? Então a equação pode estar isolada pelo cimento ou pode estar isolada pelos agregados, o M. Tá aqui, ó. E só passou dividindo, tal, multiplicando, só isolou diferente. É a mesma equação. Daí nós temos essa tabela que relaciona a quantidade de água para cada classe de agressividade, classe de concreto, né? Isso vem da norma. Daí nós temos também a determinação. Ah, o M é areia mais brita. Só isso. Daí tem o quanto de areia que você tem que pôr em função da brita. Então, conforme a dimensão média característica, máxima, dimensão máxima característica DMC e o módulo de finura, só que aqui está só o DMC, você vai ter uma porcentagem de areia a ser colocada, porcentagem de areia em relação à brita. E agora acho que vem aqui um exemplo. Aí aqui é uma equação de checagem, né? Então você tem 1 kg de cimento mais uns quilos de areia sobre 1 kg de cimento mais os quilos total de agregado vezes 100. Tem que dar em torno de 50% para estar assim razoável. Beleza, então agora, pessoal, eu vou mostrar aqui um exemplo e depois eu vou pôr uma pequena atividade para vocês calcularem no prazo de uma semana. Vamos ver aqui o exemplo. Ó, o exemplo aqui está dizendo assim. Deixa eu ajeitar aqui a outra página. Para a gente poder estar olhando aqui.
Isso. Sim, tá bom. Ó, colegas, então, diz assim. Um exemplo prático. Dosar. Então, dosar é fazer o cálculo, né? Um concreto com areia natural. Olha, ele já está dizendo qual que é a areia. É uma areia natural média fina. Zona 2. Então, vamos pegar aqui a tabela da areia. Uma areia de zona 2. Zona 2 é a areia que ele quer usar. Média fina, zona 2. E é uma brita número 1. Dimensão média característica 25 milímetros. Então vamos aqui. Vamos lá na tabela já. Ó, brita de 25 milímetros, ó, DMC. Tá aqui. Ó, DMC 25 milímetros é a brita. E areia zona 2. Zona 2 aqui. Não sei se está dando para enxergar. 25 é o DMC da brita e zona 2 é da areia. Então já dá para ver que a gente vai precisar desse 37% de areia aqui. Ó, 37%. Tudo bem. Então tá aqui a areia, média fina, zona 2, brita número 1, DMC 25 milímetros, que será adensado, né, manualmente, assim, compactado, né, para tirar o ar. Identificação da trabalhabilidade, o que sugere slump test de pelo menos 50 milímetros, né? Se faz o cone e ele tira o cone e ele abaixo de 50 milímetros. Aquele slump test. E utilizado numa estrutura predial num local de agressividade ambiental classe 1. Ó, a agressividade ambiental classe 1. Vamos ver aqui. Vamos achar aqui a agressividade ambiental. Ó, já está aqui na tabela. Classe de agressividade 1, fraca. Então vão ser esses parâmetros aqui. De consumo de cimento, de relação água e cimento. Então tá aqui. Ele falou no enunciado aqui. Ele falou areia, falou a brita e falou a classe de agressividade ambiental. Tudo bem? Daí, obtenção do traço, que é o que ele quer fazer aqui no exercício. Consultando o quadro 4.4, vamos ver aqui. O quadro 4.4, tá aqui, ó. Quadro 4.4. Vamos ver o que ele vai dizer. Poderíamos adotar um consumo de cimento mínimo de 250 kg por metro cúbico de cimento. Consumo de cimento mínimo de 260 kg por metro cúbico lá. Verdade, ó. Ó, consumo de cimento quilo por metro cúbico, 260. Verdade. Mínimo. Ó, maior ou igual, mínimo. Sabendo que essa norma recomenda mais que 300 kg para concreto C10, ele está fazendo uma referência à norma, né? E ele está interessado no concreto C20. Então, ele vai colocar aqui um consumo mínimo de 350 kg por metro cúbico, porque ele quer um C20.
Então, ó, C20. Olha que é um C20. Mas só que em vez de 260, ele vai adotar 350 por segurança. Então, 350 é o C, quilogramas de cimento por metro cúbico. Então, aquele C da equação lá, tudo bem? Porque ele aqui é um C20, tipo, um C20 garantido, né? Sem risco de dar problema. Beleza. Daí ele veio para a água. Fator água-cimento. O X, lembrando que o X é quilos de água, ou litros, que é a mesma coisa, por 1 quilo de cimento. Ó, nós vimos aqui numa aula, ó, aula passada ou retrasada, ó, relação água-cimento. É litros de água para cada quilo de cimento. Então dá sempre um número menor do que 1. Sempre dá 0, né? Fator A barra C, água barra cimento, ou fator X. Então é sempre um número decimal, menor que 1. Litros de água divididos para cada quilo de cimento. Então, como ele está adotando lá a classe C20, ele podia colocar no máximo 0,65 de água, veja. Ó, vou pegar aqui o C20. Ó, o C20 é no máximo 0,65 de água. 65 litros, ou melhor, 0,65 litros ou 650 ml para cada quilo de cimento. Mas por segurança ele vai botar só 0,60. Ele está dizendo ali, ó. Por segurança, só 0,60. Porque lá a tabela permite 0,65. Então, o primeiro passo foi estabelecer o C, né? Que foi a quantidade de cimento. O segundo passo foi determinar o X, que é a quantidade de água. E o terceiro passo aqui é determinar o M, que é brita mais areia. Então, o M, brita mais areia, está aqui. Para nós, então ele pegou, qual a equação que ele pegou? Pegou essa daqui. Vamos ver. Essa daqui. 2,65, 1000 sobre C, 0,32 de X. Então tá aqui. O C é o 350 e o X é o 0,60, quantidade de água. Certo? Substituiu então na equação dos agregados. M, A mais B, areia mais brita. Esse é o terceiro passo. Fazendo essa conta é para dar 5,13. Então 5,13 quilos de brita mais areia para cada quilo de cimento. Tá. Terceiro passo. Aí agora o quarto passo. O quarto passo, então, é assim. Tem seu traço parcial, né? Cimento agregados. Aqui o 5,13 ainda é areia mais brita. E
o 0,60 que é a água. Lembrando que traço, né, pessoal? O traço ele é determinado. O que é o traço? O traço ele é isso aqui. 1 para areia, para brita, para água. Lá tá tudo junto aqui, ó. Ainda é areia e brita junto. Aquele 5,13 ainda tá junto areia e brita. Esse 5,13 aqui, ó, é o M, areia mais brita. A água já está certo, que é 0,60. Tá ali. Então agora nós precisamos abrir esse 5,13 para ter separadamente, né, a areia e a brita. Então, o passo agora é abrir esse 5,13, né? Então como é que faz? Para separar o que é areia e o que é brita. Lá naquela tabela 4.5, qual a tabela 4.5? É essa daqui. A tabela da areia. Então nessa tabela 4.5 da areia, ele tinha dito no enunciado que era brita 25 e areia zona 2. No enunciado ele falou isso, né? Aqui, ó. Brita DMC, dimensão máxima, característica 25 milímetros, e uma areia média fina, zona 2. Então ele que deu essas informações, né? 25 milímetros de brita, areia média fina, zona 2. Então, se nós formos nessa tabela 4.5, vamos ver qual que é a porcentagem de areia em relação à brita. Nessa tabela 4.5, opa, para trás. Ó, a brita 25 e a areia zona 2, ó, 37% de areia em relação à brita. Em relação aos agregados, né, o total de agregados. Então, em relação àquele M 5,13, 37% é areia. Em relação àquele 5,13, o M. 37% é areia. Então, vamos lá. Vamos lá, ó. 37% é areia. Então, é 37% do agregado total, que é 5,13. 37% de 5,13 dá 1,90 kg de areia. E o restante, né, o 63, né? Aqui ele fez uma conta de menos, né? Também dá, né, o total menos areia. Mas é 63%, que é o que fecha a 100. 3,23 é brita. 1,90 é areia, 3,23 é brita. Tudo bem? E aí, colegas, o traço está determinado. 1 kg de cimento para 1,90 kg de areia para
3,23 kg de brita para 0,6 litros de água. Teoricamente, isso aqui é para, se você juntar tudo isso daí, é para dar 1 metro cúbico de cimento, de concreto. E conferindo aqui o teor de argamassa, né, lembra que em cima, pegar lá a equação, teor de argamassa. E em cima vai cimento mais areia, embaixo cimento mais total de agregado. Então, em cima vai cimento mais areia, 1,90, embaixo cimento mais total de agregado. Fazendo essa conta toda, é para dar 47,3%, o que está razoavelmente Professor, não próximo consegui dos chegar no 50, né? resultado. Que 47,3, tô fazendo na calculadora. falou. Sim. Que é o ideal para um concreto. Tá fazendo sentido aqui, pessoal? Ah, sim, agora consegui chegar no resultado. Aqui? Aqui dá Tranquilo. 2,90 sobre 6,13? É isso? Sim. Ah, tá, porque é uma fração, né? Não pode multiplicar, primeiro divide para depois fazer o vezes 100, né? Tranquilo? Tá dando para entender assim mais ou menos a ideia? E aí ele fala aqui, ó, concretos dosados empiricamente desse jeito são secos, né? Aqueles lamp test entre 20 e 60 milímetros, pouco argamassados. Você pode enriquecer, né, o teor, botando mais cimento se quiser melhorar o traço. Você pode pôr aditivo plastificante Tô sim, professor. em pó ou líquido, que isso pode reduzir a quantidade de água de amassamento. A água de amassamento é a água necessária para você Acho que não, professor, eu nunca vi. misturar, né, o concreto. E a água necessária Não, eu nunca vi. para ele reagir e adquirir resistência. Ô Luiz, tá ouvindo a gente aí? Sim. Também nunca vi ninguém procurando, pela verdade. Na tua loja tem plastificante para reduzir a água de amassamento em pó ou líquido para pôr no concreto? Aumentando a plasticidade e a resistência mecânica. Pois é, interessante, né? Deve ser algo um pouco específico, né? Uhum. Então, ó, ele cita aqui, né? Você pode correr atrás disso se quiser evitar excesso de água, né? Que produz porosidade, diminui a resistência, né? Que é colocar o plastificante em pó ou líquido para reduzir a água de amassamento, a água necessária para reagir com o concreto, com o cimento. Aumenta a plasticidade e depois vai aumentar a resistência mecânica. E ele citou aqui ainda, pessoal, que para questão de trabalhabilidade, né, às vezes é melhor, ou dependendo da aplicação, se você quer assim algo mais robusto, você pode ter britas
de tamanho 25 e 32, né? E aí você faz uma distribuição equitativa, né? Você pega aquele... ele deu aqui 3,23 de brita. Se você quiser, você separa esse 3,23 meio a meio. Ó, metade brita 25 e metade brita 32, por exemplo, né? Ou seja, você está mantendo o traço, né? O traço é 3,23 de brita. Mas você pode dividir entre dois tamanhos de brita. Não está mexendo no traço, só está dando uma variada no tamanho. Às vezes você observa que compacta melhor, dá para trabalhar melhor, né? É uma opção. Sim, professor. E daí, pessoal, tem aqui ainda uma... Até aqui tá tudo bem, pessoal? Tá. E daí tem o seguinte, tem a situação da areia estar molhada. Então, se a areia estiver molhada, você precisa considerar isso daí, né? Porque existe uma questão do tal do inchamento, né? Que é o aumento de volume da matéria-prima, né? Devido à presença da água. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Inchamento. Exemplo. Na propriedade dos agregados lá, acho que falamos em aulas passadas também. Da questão do inchamento, né? Que é o aumento de volume da areia. Então é uma característica que ocorre devido à presença da umidade. Muito bem. Então, aqui ele está comentando que o teor de umidade pode variar de 4 a 12% na areia. O 12% é bastante, né? Conforme a granulometria e a época do ano, né? Daí, nesse caso, ela vai estar inchada. Então, você pode fazer uma correção do traço. Então, essa correção do traço está proposta aqui, como sugestão do autor, da seguinte forma. Ele está supondo uns 5% de umidade na areia. Para cada 100 quilos de areia, 95 é areia e 5 quilos é água. Beleza. Aí, qual que é a ideia? Você pega então essa equação de porcentagem de umidade, que é a massa úmida menos a massa seca sobre a massa seca, vezes 100. Como é que obtém a massa úmida? É a massa do jeito que se tira lá do monte lá, da pilha. E a massa seca? Você tem que daí fazer aquele procedimento de laboratório, tem equipamento que
é por infravermelho, tem aqueles métodos assim, método da frigideira, né? Ele existe, né? É engenheiro raiz, assim, né? Pega uma quantidade, põe na frigideira, põe na chama, né? Então, você daí vai determinar a massa seca. Então, você pesa uma quantidade e a massa úmida, tira a umidade e a massa seca, né? Mas aqui ele está sugerindo que seja 5% já conhecido daquela areia. Daí e ele isolou aqui, ele isolou a equação de forma diferente. Ele separou aqui massa úmida menos massa seca. A massa, ele isolou esse mH menos ms aqui, ó. Massa úmida menos massa seca é a massa de água, né? A diferença entre areia molhada e areia seca é a água. Vezes a porcentagem de umidade, que é 5, vezes a massa seca. Essa massa seca é aquela que a gente viu já hoje ali, que era... já hoje nós vimos que era 1,90, né, do traço. Ali, ó. Areia, 1,90. Então essa massa seca é 1,90. Por isso que ele colocou aqui 5% de umidade vezes 1,90. Esse 100 é da fórmula. Então ele achou que a massa de água é 0,10 quilos nesse traço aí. A massa de água que está na areia, se você colocar 1,90 de areia com essa umidade, 0,10 não é areia. 0,10 é água. Então você precisa compensar, né? Porque na verdade você precisa de 1,90 de areia. Porque aquela relação lá, aquelas fórmulas anteriores, é tudo para material seco. Então quando você chegou em 1,90, é porque você queria areia, não água. Então como só tem 1,80 aqui de areia, 0,1 é água. Então você precisa aumentar a quantidade de areia, o que aumenta a quantidade de água, para você conseguir ter areia mesmo, 1,90 de areia mesmo. Então como é que faz esse aumento de areia? Ele fez assim, ó. Como você tem lá uma quantidade de água 0,6, você não precisa pôr 0,6 de água, porque lá na areia já está vindo 0,10, né? Então você só vai pôr 0,50 de água naquele traço inicial, ó, que era 0,60 de água, não precisa. Você vai pôr a menos, porque já está tendo 0,10 de água na areia. Então esse 0,50 é para... Porque esse excesso de água pode deixar poroso, com baixa resistência, exudação, né? O denso vai para baixo, a água sobe. E assim, a nova quantidade de areia no traço vai ser... daí ele fez o seguinte, olha que interessante, ó. A areia que era 1,90 subiu para 2. Ele aumentou 0,10 na areia, MH, areia úmida. Aumentou 0,10 porque 1,90 não era só de areia, era só 1,80 de areia. Então ele subiu 0,10 aqui, subiu para 2 para ter realmente 1,90 de areia. E baixou a água. A água que era 0,60, ele baixou para 0,50. Isso aqui matematicamente não está assim... Se tiver uma disciplina chamada cálculo numérico ou não? Foi comigo?
Então, a nível de cálculo numérico, isso aqui está impreciso. Foi uma aproximação, né? Não sei se vocês lembram que a gente falava em aproximação. Isso aqui está só aproximado, né? Não está assim. Existe assim um cálculo um pouquinho mais depurado, mais avançado, porque aqui ele aumentou 0,10 aqui e baixou 0,10 aqui. Mas ao aumentar 0,10 aqui, a água está mais que 0,10. Ele tinha que baixar mais a água aqui ainda. Mas daí ele não está fazendo para não complicar demais. Mas a nível de corrigir traço para a obra, já é excelente. Tranquilo? Eu consegui entender sim, professor. Pessoal, então, isso foi uma proposta de dosagem de traço para concreto, usando algumas informações, algumas equações e alguns dados de tabela. Deu para entender mais ou menos a linha de raciocínio? Então, eu vou propor para vocês o seguinte. Eu vou disponibilizar esse material no campus daqui a pouco, daqui a meia hora, e vou pôr um exercício que vale com prazo de 7 Sim, dias Sim, professor. para vocês desenvolverem baseado nesse trabalhinho aqui. O que vocês acham? Chama-se dosagem de traço de concreto. Pode ser? Então não esqueçam, hein? Isso aqui que nós vimos hoje não é para cálculos estruturais, assim, viga de prédio, coluna de ponte em ambiente marítimo. Não, é para você fazer. Você não tem a menor noção de quanto pôr de cada coisa. Existe aquele. Pegue 3 baldes de areia, um de cimento e taque aí, pare de fazer conta. Tudo bem. Mas se você vai fazer um condomínio de casas assim, populares, né? E a concreto para sentar tijolo, fazer reboco, não é assim estrutural. E você quer obter assim um bom material sem desperdício, sem gastar em excesso assim, ou cimento ou alguma outra Beleza, coisa, professor. Boa e noite. sem ter Boa água noite a todos. demais também, causando porosidade e baixa resistência. É para isso, para essa finalidade. Peguei um Beleza, pedacinho, pessoal? professor. Mas Ficamos aí assim vai hoje? ser gravado, né? Daí depois eu reassisto a aula. Tudo bom, Teides? Beleza. Pegou aqui uma parte aqui de hoje, Teides? Tranquilo, professor. Valeu. Tá. Isso. Daí eu vou colocar daqui, ó. Agora eu vou fazer uma pausa aqui para comer uma bolachinha aqui. Daí daqui a meia hora eu coloco esse material que eu mostrei e a atividade da semana, que é o Beleza, professor. exercício reproduzindo o que a gente viu aí. Daí qualquer dúvida a gente tá à disposição aí lá no fórum, no Unimestre ou na próxima aula. Beleza? Algum comentário, pessoal?
Valeu, professor. Igualmente. Então, se ninguém tiver nada, eu peço para que vocês só registrem presente ali no chat, por favor, para ficar gravado. Agradeço a presença de todos. Desejo aí uma boa semana de batalha, né? E que a gente possa nos reunir na próxima aula, aí, se Deus quiser. Abraço a todos aí. Valeu!